Eleições presidenciais, pesquisa Ibope, divulgada nesta quinta-feira, mostra que a presidente Dilma Rousseff venceria no primeiro turno com 40% das intenções de voto em todas as simulações. Em segundo lugar, ficaria o senador Aécio Neves, do PSDB, com 13%. O governador de Pernambuco, Eduardo Campos, do PSB, teria 6% dos votos. Com a ex-senadora Marina Silva, o PSB alcançaria 9%. Pela primeira vez, o Ibope incluiu outros pré-candidatos na pesquisa. Juntos, eles teriam até 4% das intenções de voto. Eleitores indecisos somam 12%, votos brancos e nulos, 24%. Foram ouvidos 2.002 eleitores entre os dias 13 e 17 de março. O ex-diretor de refino e abastecimento da Petrobras, Paulo Roberto Costa, investigado por irregularidades na compra da refinaria de Pasadena, foi preso hoje no Rio de Janeiro sob acusação de tentar destruir provas e documentos. Paulo Roberto é suspeito de envolvimento com integrantes de uma quadrilha de lavagem de dinheiro que teria movimentado 10 bilhões de reais. Ele também é investigado pelo Ministério Público Federal pela compra da refinaria de Pasadena, no Texas, Estados Unidos. Ela custou 1 bilhão e 180 milhões de dólares, mas um ano antes valia apenas 42 milhões de dólares. Hoje, um grupo de senadores anunciou que vai protocolar na Procuradoria-Geral da República uma representação contra a presidente Dilma Rousseff, que aprovou o negócio em 2006, quando presidiu o Conselho de Administração da Petrobras. A presidente disse que se baseou num parecer falho. O negócio pode amargar ainda mais a relação entre PT e PMDB. Os senadores Delcídio Amaral, do PT, e Renan Calheiros, do PMDB, não se entendem sobre quem indicou o diretor da área internacional da Petrobras, responsável pelo laudo técnico que defendeu a compra da refinaria. Delcídio diz que foi Renan, e o presidente do Senado fala justamente o contrário. Eu acho que o senador Delcídio deve ficar despreocupado com relação a essa coisa dele ter indicado o Severo. Porque certamente ele não indicou o Severo para o Severo roubar a Petrobras. Então ele tem que pedir imediatamente a saída do Severo, como todos nós estamos fazendo. Cenes, vamos explicar um pouco essa compra aí de Pasadena. Na verdade, a compra é lá, 50% para a Astra Oil e a Petrobras comprou 50% dela, que valeu, né, na época, 360 milhões de dólares, não é isso? Só que a Petrobras tinha uma questão lá no contrato que, em caso de desacordo em qualquer das partes, uma comprava a parte da outra e sobrou para a Petrobras, que perdeu na justiça para essa Astra Oil. E aí a Petrobras teve que desembolsar mais aí 820 milhões de dólares. Depois a Petrobras tentou vender essa petrolífera em 2012 e ela valia apenas 180 milhões de dólares. É só para a gente explicar um pouco esse imbróglio. Você que tem relação, que sabe muito do mercado financeiro e acompanha a questão da Petrobras, o que está acontecendo na Petrobras? Ela está só divulgações de notícias ruins. Isso vai refletir diretamente na empresa, não é? Não, sem dúvida. Acho que esse é mais um ponto. Esse caso, de fato, ele estourou há tempos atrás, né? Ficou mal explicado o que tinha ocorrido. Tinha esse imbróglio entre o que o mercado chama aí do valuation, né? Quando você faz uma avaliação sobre quanto vale aquele ativo, com relação à natureza do acordo, né? Que havia sido feito, inclusive, de arbitragem, quando os sócios não se entenderam. Então, esse é um dos vários pontos que está pesando na questão, na avaliação. A gente falou da expectativa como influenciando o mercado e a economia. E, nesse caso, na Petrobras, era um caso que já era antigo, era conhecido, mas ele voltou junto num ambiente muito complicado. Ele está sacrificando muito fortemente o valor da empresa de maneira geral. Se está com uma forte desconfiança sobre a viabilidade da implementação desse ciclo de investimento do pré-sal, sobre a eficiência desse ciclo de investimento, somado às perdas que estão sendo acumuladas com relação a Petrobras ter que segurar o preço dos combustíveis por razões de estratégia econômica interna do país, totalmente alheios ao objetivo da Petrobras, e alguns escândalos como esse que estão surgindo de desvio e mau uso, né, da capacidade de compra e de investimento da empresa. Então, a empresa realmente está passando por um período absolutamente infeliz da sua história,
E, curiosamente, logo depois de descobertas monumentais como foram do pré-sal, né? Então, assim, a inversão de perspectiva, de expectativa com relação à Petrobras é monumental, porque logo depois da descoberta multibilionária das reservas que foram, era para esperar uma valorização proporcional. E a gente está vendo que ela, infelizmente, está entrando num caminho inverso. Agora, pelo Twitter aqui, o Gabriel Provo pergunta o seguinte: se o tal negócio foi feito em 2006, por que só agora, em 2014, ano de eleição, é que resolveram divulgar? Tem uma interferência política aí nesse jogo? Deve ter, né, Will? Deve ter. Acho que período de eleição é quando todos os atores interessados em retomar temas que desgastem o governo de plantão, né, a situação, eles vão buscar esses casos e botar na mídia, volta para o debate público. Agora, o fato da oposição estar trazendo esses temas não quer dizer que ele não tenha legitimidade, tá certo? O fato é que existiu esse problema, ele foi mal explicado e aí, obviamente, oportunisticamente, a oposição traz de volta. Agora, apesar de ser oportunista, ele é totalmente legítimo e o processo democrático é exatamente esse. De tempo em tempo, a sociedade tem que, né, fazer uma depuração dos grandes problemas políticos do país. Agora, ele tem razão que poderia ter vindo à tona 4 anos atrás, né, tranquilamente, e, né, já ter entrado no debate público. 10 anos após o crime eleitoral, o Supremo Tribunal Federal manda prender o deputado Asdrubal Bentes, do PMDB do Pará. Asdrubal Bentes foi acusado de trocar votos por cirurgias de esterilização de mulheres durante a campanha à Prefeitura de Marabá em 2004. Condenado a 3 anos e 1 mês de reclusão pelo Supremo em 2011, ele entrou com um recurso que foi derrubado na votação de hoje. Na sequência, o STF mandou expedir o mandado de prisão e enviou um comunicado à Câmara dos Deputados para uma ação de cassação de mandato. O crime de compra de voto que originou a ação está prescrito. Mesmo assim, o STF manteve a condenação porque o deputado teria forçado a esterilização de mulheres sem necessidade. O crime está previsto na lei que trata do planejamento familiar. A defesa do deputado alega que ele não é médico e que, portanto, não teria como avaliar o procedimento. Asdrubal Bentes cadastrava as eleitoras e as mandava para a cirurgia de laqueadura, paga com recursos do SUS, o Sistema Único de Saúde. Estados Unidos e Europa aumentam a pressão contra a Rússia e anunciam nova rodada de sanções por causa da crise na Crimeia. Pelo segundo dia seguido, milícias pró-Rússia ocuparam instalações militares ucranianas. Homens armados tomaram 2 corvetas ancoradas no porto de Sebastopol, na Crimeia. Os tripulantes foram liberados. Em Moscou, o parlamento russo ratificou o acordo assinado há 3 dias pelo Kremlin para a anexação da Crimeia. O processo de integração deve ser concluído ainda nesta semana. Ainda na esperança de evitar a anexação, o secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, se encontrou em Moscou com o presidente russo Vladimir Putin e, em seguida, viajou à Ucrânia, onde se reuniu com o governo interino de Kiev. Reunidos em Bruxelas, na Bélgica, líderes da União Europeia discutem alternativas ao gás importado da Rússia, caso as relações fiquem ainda mais complicadas. A chanceler Angela Merkel ameaçou impor sanções econômicas a Moscou e suspendeu as reuniões do G8, grupo de países ricos atualmente presidido pela Rússia. O presidente Barack Obama aumentou a lista de políticos russos que tiveram bens congelados e impedidos de entrar nos Estados Unidos. O congelamento de bens também atingiu o banco usado por funcionários do governo russo. Em resposta, Moscou também decidiu proibir a entrada de assessores do governo americano. Bom, nós vamos agora aqui no telão com o mapa da Ucrânia para que a Arline Clemente possa nos explicar aqui essa formação dessa região. Aqui é uma formação histórica, né? Isso. No passado mais remoto, por volta de 1580, Suleimão o Grande da Turquia conseguiu incorporar toda essa região amarela para o Império Turco-Otomano. Então, a Ucrânia, boa parte dela, e a Crimeia especificamente, fizeram já, no passado longínquo, parte do Império Turco-Otomano. E depois, no mapa em seguida, a gente vê que teve uma invasão russa nessa região, no leste, não é isso? A partir do período de Catarina Grande, que expandiu muito as fronteiras da Rússia, Rússia czarista, o Império czarista, toda a Europa do leste foi incorporado, então, ao Império Russo da época, incluindo a Ucrânia e a Crimeia. A gente vê aí já uma nova população
um novo assentamento, um novo movimento populacional. O primeiro deu origem aos tártaros da Crimeia e da Ucrânia, de uma maneira geral. Esse segundo é que vai dar origem ao povoamento russo da Ucrânia e da Crimeia. Agora nós falamos sobre os turcos, eles têm muita relação com o islamismo, não é isso? A região, a população tártara, que é etnicamente turca, ela é majoritariamente islâmica, de fato. E é uma minoria lá na Rússia. Algo como, na Rússia tem vários povos muçulmanos em diferentes partes, principalmente aqui nesse sul, e na Crimeia os tártaros compõem algo em torno de 15% da população, que não votou no último referendo porque é a favor de uma aproximação com a União Europeia. Pois é, esse terceiro mapa aí, nós temos Kiev, né, que é a capital, não é isso? Isso. Que já foi a capital da Rússia? A Kiev já foi, de fato, capital longínquo do Império Russo. Toda a região aqui dessa Europa Oriental foi palco de inúmeras incursões, idas e vindas da fronteira Rússia. E etnicamente falando, o que ficou para os dias de hoje foi essa mistura populacional. E é isso que esses mapas todos sucessivamente mostram, William. A ideia de que o fato de que existem tártaros, existem ucranianos católicos muito próximos dos poloneses, existem ucranianos russos étnicos que agora têm aí um movimento nacionalista de aproximação com a Rússia. Isso se dá por essa história toda. Agora, a Crimeia é a região de maior valor aí da Ucrânia ou é só o acesso ao Mar Negro? Olha, ela é um acesso ao Mar Negro. Em termos econômicos, todo o leste da Ucrânia é deficitário. Ele recebe 5 bilhões, uma injeção de 5 bilhões de dólares anuais de Kiev para sobreviver. É uma região de uma antiga indústria metalúrgica, principalmente chamada de enferrujado, ou seja, decadente e que custa muito manter. Tem também aqui na região de Donetsk tem indústria de carvão deficitária. Então é uma região estrategicamente muito importante. A expansão da Rússia aqui para dentro significa uma expansão territorial para a Ucrânia, perda territorial, que tem uma importância grande, mas economicamente falando não é tão evidente que vai ser qualquer ganho. Pelo contrário, de uma maneira imediata, as análises estão dizendo que é capaz que a Rússia perca ao ponto do seu déficit orçamentário aumentar em 45%, porque hoje a Rússia já tem um déficit orçamentário de 11 bilhões de dólares por ano. Vai passar a 15 bilhões, porque ela vai ter que passar a injetar recursos na Crimeia. 15 bilhões, principalmente se ela continuar esse processo de expansão, que é o que todos temem hoje. E qual a possibilidade de mais invasões no leste da Ucrânia? Olha, William, a possibilidade é muito grande, porque há em todas essas províncias do sudoeste uma forte população russa. E o argumento que a Rússia está usando é dizer, olha, a gente precisa proteger os russos que estão na Ucrânia. É um argumento, é claro que muito relativo, muito falho, na medida em que não houve nenhum ataque aos russos, não é? Mas o risco é muito grande porque a Rússia vem num processo justamente de tentar recuperar aquela grande Rússia, aquele sentimento imperial que a gente viu no mapa antigo, no mapa anterior, mostrando uma Rússia grande, poderosa, expansiva e tendo toda essa faixa oeste da Rússia como um tampão, né? Uma faixa tampão de proteção em relação à Europa e a possíveis invasões, enfim, coisas do tipo. Essa região é estratégica. Agora, há mais possibilidades aqui de movimentos separatistas, eu digo de províncias, não anexação à Rússia, independência. Sim. Inclusive, aqui na Moldávia, já houve uma região da Moldávia, essa fronteira aqui com a Ucrânia, já manifestando, onde a população é majoritariamente russa, manifestando vontade também de se anexar à Rússia. Mas se isso acontece aqui, quer dizer, há todo um desencadeamento em cadeia de movimentos nacionalistas, separatistas, que vão
potencialmente tentar retraçar os mapas, fronteiras da Europa Oriental, com um perigo de instabilidade muito grande. E um argumento que hoje vai contra a manutenção da paz mundial, que é estabilidade de fronteiras, soberania nacional respeitada e assim por diante. Muito bom, Aline Clemech. Obrigado pelas explicações. E a anexação da Crimeia à Rússia aumentou a discussão sobre o separatismo. Em quase todo o mundo, há movimentos por independência. Após o referendo de domingo na Crimeia, a agenda do separatismo prevê mais 4 consultas populares este ano. Em Veneza, a pesquisa começou domingo e vai até esta sexta, pela internet. Se o sim vencer, lideranças vão pedir um referendo ao governo italiano para discutir a independência da região. Quebec, no Canadá, província de origem francesa, também tem movimento separatista comandado pelo Partido Quebequense. 2 consultas anteriores não tiveram sucesso. Em setembro, será a vez dos escoceses decidirem sobre a independência em relação ao Reino Unido. O referendo, marcado para o dia 18, tem anuência do parlamento britânico. Já o governo espanhol considerou ilegal a votação marcada para 9 de novembro na Catalunha, onde fica Barcelona. A luta pela independência do País Basco já causou a morte de 1.200 pessoas em 50 anos, a maioria vítimas de atentados terroristas. Agora, com a crise econômica de 2008, que se intensificou movimentos separatistas, como, por exemplo, o País Basco e a região da Catalunha. A região da Catalunha, que é uma região muito rica na Espanha, esse movimento ganhou muita força agora nos últimos anos. Movimentos separatistas estão espalhados em todo o mundo. Na Ásia, por exemplo, a China enfrenta problemas com o Tibete e, mais recentemente, com os uigures, que vivem no extremo oeste do país. E se os movimentos realmente ganharem força, até o mapa do Brasil pode ficar ameaçado. Há 20 anos, um grupo discute a separação da região sul. Num site, o movimento critica o que considera desigualdade na representação política e na distribuição de impostos no Brasil. E defende um caminho democrático para criar um novo país unindo Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. A região tem quase 28 milhões de brasileiros. O último país criado após o movimento separatista foi o Sudão do Sul. Reconhecido formalmente em 9 de julho de 2011, o país de 11 milhões de habitantes se desligou do Sudão, no nordeste da África. O referendo para a independência teve apoio de quase 99% da população. O que a gente tem assistido exatamente nesse pós-Guerra Fria é não só o ressurgimento do Estado Nacional, mas também a sua proliferação. Sênis, pode respingar até no Brasil. Aí é demais, não? Não, são temas que ficaram um pouco para trás. O Brasil, de uma maneira, soube equacionar, e não necessariamente de maneira pacífica, né? Tiveram muitas guerras regionais no Brasil. A história oficial do Brasil tende a diminuir. Mas durante o Império, em particular, muito mais do que do período da República, você teve um movimento permanente de manutenção da unidade nacional através de guerras. Então, as guerras que a gente teve foram inúmeras, elas foram basicamente motivadas por esse tipo de questão de estar junto, unido à capital, à área principal, ou buscar um tipo de independência. O sul do Brasil é uma dessas áreas, mas o Nordeste, o Grã-Pará, você teve movimentos em todas essas direções. Agora, o que aconteceu é que, no caso do Brasil, o Império, em particular, ele foi muito eficiente, de alguma maneira, em integrar essas áreas todas, homogeneizar em termos de língua, em termos de conexões, e isso, de alguma maneira, de ocupar militarmente, isso, de alguma maneira, arrefeceu esse movimento. Eu diria que, hoje em dia, é muito artificial esse tipo de demanda, não tem nenhum apelo. O sujeito se sente mais brasileiro do que a sua identidade regional. Agora, é diferente desses outros lugares que a gente citou na matéria. Então, o catalão, ele se sente mais catalão do que espanhol. O sujeito da Bretanha, ele é mais bretão do que francês. Então, quando você pergunta para eles, ele diz, da ordem de identidade dele, eu já fiz esse tipo de pergunta outras vezes, o sujeito diz, primeiro eu sou bretão, segundo eu sou europeu, e terceiro eu sou espanhol. Então, no sentido de que a identidade do Estado Nacional, para ele, está perdendo o significado. É uma identidade mais regional combinado com uma identidade mais ampla, que seria essa coisa ocidental ou europeia, né? A seguir, Justiça causa polêmica ao liberar torcedores com histórico de violência nos estádios. E veja também, apesar da redução nos índices, trânsito em São Paulo ainda mata 3 pessoas por dia.